la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e se você acordou agora, Bolsonaro foi preso, Gabriel Divan! Não. Tu vê só, cara, tu vê só. Mas eu vou dizer uma coisa, Felipe Abal, amigos, ouvintes, todo mundo que tá por aí, no meu tempo era melhor, sabe? Por exemplo, no meu tempo, os computadores, eles vinham com uma gavetinha do CD-ROM que tu ficava abrindo e fechando, né? Tu estragava porque tu ficava abrindo e fechando, né? E aí tinha também uma infinidade, uma enormidade de entradas USB. Você podia conectar até sua mãe no USB. Aí agora não tem. E aí eu tive que comprar um daqueles hubzinhos, né, que tem mais entradinhas. E aí quase deu um problema com o microfone que eu estou gravando este honesto podcast, porque estava dando uma interferência advinda do hubzinho. Só que pela quantidade de entradas que tem nesta máquina originalmente, ou eu conecto o microfone, ou eu conecto o mouse, ou eu não sei o que eu faço, cara. Então assim, ó, Bauman tinha razão. Os hubzinhos, né, embutidos nas máquinas e o CD playerzinho eram bacanas. USB líquido, né, cara? É isso aí. É, o USB líquido, né? Porra, cara, eu nunca vou superar a grande sacada dos caras que fizeram o primeiro e mais popular queimador de CDs virgem chamado Nero. Nero? Pô, é o melhor nome que tem, né, cara? Pô, Nero é muito tá bom. Louco, cara. Nero Burning Room. Ai. Nero muito Burning Room e Boomers Burning the Film, né, meu? Porque o nosso tema de hoje é basicamente esse, se bem que a gente tem alguns lamentos sinceros, né? É verdade, né? Começando com a lamentação, né? Se você quiser que este podcast continue no ar, você pode nos ajudar. Então, antes da gente iniciar o nosso programa, que vocês já sabem, né? Primeira coisa, você pode recomendar ele para as pessoas, você pode compartilhar, você pode pegar uma pessoa na rua, amarrar ela, levar para sua casa e obrigar ela a ouvir o Vira Casacas, né? Todas essas são formas justas de você, né, ajudar esse podcast. Agora, Gabriel, assim, ó, se você tiver R$60 sobrando no ano, Gabriel, no ano, o que tu pode fazer também? Cara, esta é a grande matemática. Felipe Abal, doravante, conhecido como o homem que calculava, ele mostrou pra gente o quão ínfimo é o seu gasto se você apoiar mensalmente o Vira Casacas com R$5, uma vez por mês, R$5. Ao final do ano você vai ter permitido que o Vira Casacas exista, tendo gasto num total R$60 que você nem viu sumir. Dependendo do sorvete gourmet ou do 99, para onde é que você está indo aí, né? Cara, você vai gastar mais ou menos isso numa tacada ou numa corrida. R$5 mensais, ao final do ano, você permitiu que um dos podcasts mais queridos do Brasil continuasse de pé, tendo gasto no ano inteiro R$60. 5 em 5, cara. Pelo amor de Deus, apoia o Vira Casacas. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não sei, eu vou me pintar de vermelho e amarelo e vou sair correndo pelado no meio da avenida. R$5 mensais em orelo.cc ou em apoia.se/viracasacas ou no Pix viracasacaspodcast@gmail.com. Pelo amor de Deus, sabe o Milton? Aproveitar que faleceu o grande Lô Borges esses dias aí, né? Eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Pelo amor de Deus! Sabe? Acho que tá bom, acho que já tá bom. Também assim, ó, dá pra lembrar outra coisa, né? Quer andar na moda? umapenca.com/viracasacas. Camisetinha, ecobag, canequinha. Estou usando neste momento a minha camiseta La Bestialidade Imperialista. Pois é. Olha só, aproveita que tá chegando um certo show aí em São Paulo, né? Bota a camisa do
Noel Divan e Liam Abal, né? Tem essa também, tá cheio de camisa bonita lá, e vamos nessa, hein? Apoio o Vira Casacas também sendo chique, também usando a nossa grife. Perfeitamente. Agora sim, vamos lá. Dale. Gabriel Divan, e aí, meu caro, como é que tá? E aí, estamos aí, né? Com pouca munição, mas avançando. Eu sempre lembro disso quando um amigo meu dizia, né? Muito bom, cara. Estamos só nós, sabe por quê, Divan? Por quê? Porque tá todo mundo de saco cheio, tá todo mundo cansado, Gabriel Divan. Cara. Ninguém topa mais conversar com a gente porque tá coisa pra fazer, final de ano. Porque, cara, final de ano tem um negócio que me estressa demais, todo final de semestre, na verdade. Todo mundo quer fazer tudo, o que não fez o semestre todo tem que ser agora. Todas as reuniões, todos os relatórios, tudo, absolutamente tudo tem que ser agora. Cara, e isso contrasta com uma coisa que eu já confessei, né, várias vezes, que é um problema que eu tenho. Eu tenho aquela coisa de eu tô engajado e eu preciso me manter, né, na ponta dos cascos, né? Aí se dá uma exceçãozinha, eu já abro para outra e para 15. Sabe quando o cara tá assim no meio de semana e pensa assim, ó, vou comer uma barra de chocolate, né? Vou comer hoje e tal. Aí o cara come a barra de chocolate, daí ele pensa assim, bom, já comeu uma barra de chocolate, né? Então não custa eu comer um pedacinho de bolo, não sei o quê. Então não custa eu tomar um chopp no almoço. Então não custa, então essa semana, né, já está perdida. Pois é, tem essa coisa, né? E aí no final do ano tem isso, né? Ou o cara tá fazendo tudo, ou começa aquela coisa do isso é um problema para depois de amanhã eu pensar que amanhã eu vou resolver na semana que vem, né? E assim vai indo. Então tem essas duas energias, esses dois lobos dentro da pessoa, né? Ou o cara tem que resolver tudo, ou tudo vira aquela coisa mística para desejar um ano melhor e um mundo melhor depois de pular as ondinhas na praia, né? E muda o calendário, muda tudo. Então a gente tá vivendo nessa, cara. Mas tu sabe que eu tava esse tempo no aeroporto, eu comprei um livro muito bom sobre isso aí. O nome dele era A Sociedade do Cansaço. Nele, o autor... Deus do céu, cara. Não... tô brincando, ó. Não. Chega de livros de aeroporto, por enquanto, pelo menos, né? Não é esse o nosso papo do dia, mas é papo de professor, assim, é papo de boomer que a gente vai ter hoje. Olha, é papo de boomer porque nós somos boomers e somos professores, né? Então, não há como fugir do lugar de fala. Esse é o lugar de fala, né? Esse é o chamado, né? Cara, vou te dizer uma coisa. Tem um negócio que eu falo para todo mundo das minhas turmas, dos meus alunos, no primeiro dia de aula. E eu digo mais ou menos assim para eles. Galera, eu não quero fazer ameaça, eu não quero bancar o sermão aqui, nem nada, mas eu só tenho uma pergunta para fazer para vocês que vocês podem responder mentalmente, tá? Não precisam me dizer. Aí eu coloco um exemplo assim, ó. Um piloto de avião faz as horas de voo dele e a preparação dele, e um médico cirurgião do pronto-socorro faz a residência dele e a faculdade dele da mesma maneira, da mesmíssima maneira para o curso de pilotagem e as técnicas respectivas e para a cirurgia e para a medicina, da mesma maneira que você está fazendo, com o mesmo espírito que você está tendo e com o mesmo empenho que você está levando no curso de Direito. Aí a pergunta é o seguinte, ó. Avião para Maceió e cirurgia de urgência de apendicite. Vai tranquilo ou não vai? Aí a maioria da galera começa a rir, né? A galera começa a rir e fala assim, ó, cara, vocês estão rindo do quê? De nervoso, que acharam bonito, acharam graça e tal? Porque assim, se o cara olha e pensa assim, nunca que eu vou me consultar com um cirurgião que faz a faculdade de medicina e fez a residência e tem o mesmo empenho e o mesmo talento que eu tenho por direito, senão eu vou morrer. Pois é, meu galo, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada aí. E aí? Não adianta reclamar que a marquise do prédio caiu, não adianta reclamar que a escada vai dar em lugar nenhum ou que a porta não abre, né? A porta está para o lado errado, não adianta reclamar que a rede elétrica está assim, que a instalação da net foi assado, que o quadro está mal pintado, que a cirurgia deu erro lá e você que for com uma cara de octógono do UFC, né? Enfim, cara, esse é o tipo de coisa. Só que aí a gente tem que parar também para se perguntar e para pensar em que limite isso também não é a gente querendo impor esse papo do, olha só, no meu tempo, as pessoas... Esse é o ponto, né, cara? Esse é o ponto. Cara, eu não sei, velho.
eu poderia dizer que tá todo mundo de saco cheio, eu poderia dizer que tá todo mundo por aqui, ó, e aí você imaginou eu fazendo um gesto, né, que ou vai na minha garganta ou vai na minha sobrancelha. Eu poderia dizer que ninguém aguenta mais nada, eu poderia dizer que é fim do ano, mas eu vou falar uma coisa que eu acho até pior, cara. A gente tá meio contaminado por uma espécie de apatia, né, por uma coisa do tipo... Tudo tanto fez como tanto faz, parece que não tem muito proatividade, parece que não tem aquela energia mínima, e aí fica um pouco difícil, né, de lidar com essas coisas, porque uma coisa é aquele cara, né, e a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre isso, aquele cara que diz assim, não, porque na minha época, né, porra, o na minha época é quase sempre nocivo, poderia ser fonte de histórias tão engraçadas, tão legais, poderia ser fonte de aprendizado, mas sempre é um na minha época punitivo, né? Como quem diz assim, agora vocês são tudo uns coió, eu é que era bom, no meu tempo era assim assado. Cara, não dá pra cair nessa, mas eu não sei, né? Eu acho que a gente poderia se referir e se reportar aqui a todas as professoras e professores do Brasil para perguntar o que diabos anda acontecendo. Eu gostaria bastante, né, de ter alguma experiência com ensino médio, por exemplo, para saber como é que está a questão, né, e quais são os pontos mais evidentes de diferença com essa questão do celular proibido, por exemplo, e tudo mais. Mas, cara, no ensino de terceiro grau, a gente estava falando com a Ana no episódio passado, né? E ainda tem aquela lenda, não, as faculdades ensinam o que não precisa, elas ensinam o marxismo, elas doutrinam. Você entra lá, bonitinho, penteadinho, querendo emprego e sai com um piercing na bochecha, né? Cabelo pintado de lilás, é uma coisa horrorosa. Cara, basicamente não acontece nada disso e ao contrário, né? Ao contrário. Antes fosse que algum aluno dissesse assim, ô professor, tá doutrinando pouco aí, doutrina um pouco mais aí, porque aí seria minimamente algum interesse, Felipe Abal, alguma questão libidinal, algum desejo, alguma vontade de alguma coisa, porque o que rola é uma vontade de nada, não é um zen budismo, né? Tu não tá empatado, né, com aquela questão por autocontrole, não, é uma falta de energia para qualquer coisa, inclusive para querer alguma coisa. É muito impressionante, cara. Não, eu também percebo esse mesmo tipo de coisa, Divan, e vê bem, eu acho que o que é mais triste em todo o negócio é que às vezes rola uma apatia até para fazer essas coisas erradas, sabe? Outro dia eu tava numa sala de aula, assim, e daí entrou o pessoal dizendo assim, vai ter uma festa e bebida liberada e bababá, e tudo, sabe, olhando assim meio com medo, do tipo, o professor vai falar alguma coisa que estão bebendo e tal. E daí, fizeram a propaganda deles e tal. E daí depois saíram e voltaram na aula seguinte dizendo, professor, a gente vai ter que falar de novo por causa que ninguém tá indo na festa. Eu digo, poxa, mas nem pra beber, cara, mas nem sabe pra ir comer o churrasquinho, conversar, fazer bobagem, poxa, tem que fazer bobagem também. Não, mas é um negócio que também, assim, não é nem o cara que tá hiper aplicado, né, na tua aula que tu veja, assim, um legítimo interesse e tal. E vê, cara, eu costumo fazer muita autocrítica desse tipo de coisa, sabe? Que é evidente que o problema pode ser eu. É evidente que eu posso não estar sabendo me comunicar, posso não estar sabendo... Mas assim, tem coisas que, por padrão, elas vão ser chatas. Uma sala de aula não tem como ser divertida, sabe? Todo esse negócio do... mas tem que fazer showzinho, mas tem que puxar atenção, mas tem que usar não sei o quê. Cara, tem coisas que simplesmente não são assim. Vai ter coisa que é chata, vai ter coisa que é ruim de fazer, vai ter coisa que tu preferia estar fazendo outra coisa do que tá ali naquele momento, mas é assim que funciona. Tu nunca vai estar aproveitando 100% o tempo todo, como se tudo fosse uma grande festa, como se fosse, né, enfim, sei lá, tu tá gostando pra caralho daquele negócio. Então... me deixa muito triste esse negócio de tu ver exatamente isso que tu falou, que é apatia, sabe? Eu não quero estar aqui. Mas então tu quer estar ali numa festa se divertindo com o pessoal e bebendo? Não, também não, sabe? O que tu quer? Me diz que voe, né? Como eu diria o grafo do desejo do Lacan, né? Chega lá no final do negócio assim, o que você quer, meu amigo? Né? Tá bastante complicado. O que eu quero, né? Mas cara, esse exemplo é bem interessante porque, bom, em primeiro lugar, se me perguntarem, Gabriel,
Festa, bebida liberada, sim ou não? Tá, a resposta é obviamente não, isso é um erro, né? É muito melhor você pagar um pouco mais para tomar uma bebidinha na elegância ali e tal, do que você pagar uma ninharia para chegar lá e ficar um monte de gente disputando, né? Parece aquela coisa do Mad Max, né? Das pessoas esperando cair a água, né? Ai, olha a água! Aí vem uma cerveja glacial quente e tal, e no meio da festa acaba a cerveja, tal. Aí tu é obrigado a comprar. Mas isso tu diz hoje com 40 e poucos anos, Divan. Quando tu tinha 17, claro, tu dizia, pô, do caralho. Mas o senhor não deixou eu molhar o bico com a cerveja glacial quente, né? Eu ia dizer que quando eu tinha 17 anos, ou seja, faz aí uns 30 anos quase, cara, aí era outra história, porque daí o cara não tinha um puto tostão, era o lugar onde todo mundo ia e fazia sentido a pessoa ficar com um copinho na mão mendigando uma cerveja glacial quente, assim, por favor, aqui, né, aquela história e tal. E, velho, mas o problema não é esse, né? Eu ia dizer que é um erro, mas eu também ia dizer que há uma idade em que você tem que descobrir alguns erros e você tem que descobrir, inclusive, se para você não é um acerto, porque, né, gosto não se discute, como diria aquela véia que comia ranho. Então, sendo assim, né, talvez a pessoa até hoje seja um entusiasta da festa, da bebida liberada, no ginásio, com o som, né, o som abafado e a coisa. Agora, o que me chama a atenção é justamente isso, né, porque tu tocou num ponto interessante. Talvez essa galera esteja num nível de costume, mas que também seja estimulado por aquilo que a gente passou a considerar que deveria ser o correto. Eu explico, né? Todo mundo diz assim, né? Você que está me ouvindo aí, você que é da sala de aula, você que é do ramo, né? Você já escutou, e mesmo quem não é, já deve ter escutado também assim, o professor hoje, ele precisa ser multitarefas, ele precisa atrair a atenção dos alunos de uma outra maneira, ele precisa não sei o quê. A gente colocou um monte de coisa na berlinda que o professor supostamente precisa, e aí, claro, atrair a atenção, mostrar empatia, ter didática, falar com clareza, tentar expor a coisa de uma maneira qualificada. Isso aí é óbvio, isso é praxe. Agora, essa necessidade do precisa dar showzinho, precisa ser engraçado, precisa mostrar novas tecnologias, precisa não sei o quê. Cara, isso é uma fonte para um boomerismo, né, depressivo, né, onde a pessoa vai lá e tenta mostrar um Canva lá, uns negócios, e acha que tá abalando e tal, e isso para os caras já é a idade da pedra, né, aí o cara fala umas piadas para tentar se conectar, né, e mete uma gíria ou outra pré-programada no meio da coisa. Isso é meio ridículo, e isso é uma questão muito interessante, por quê? Porque, velho, eu não sei se exatamente precisa dar showzinho pelo simples fato de que o senhor, né, matou a bola na caçapa, né? Cara, tem coisas que, por padrão, precisam ser de outra maneira. Você não vai estudar, sei lá, a conexão e a continência no processo penal, sei que, sempre com um exemplo engraçado, sempre com uma coisa, né, meio anedótica, sempre com algum negocinho. Quer dizer, esses dias, por exemplo, eu estava explicando para os meus alunos aquela coisa de extraterritorialidade, né, de um crime que é praticado num outro país e o resultado se dá no Brasil, ou um crime que é praticado no Brasil e o resultado se dá num outro país, né. Crimes, por exemplo, que envolvam questão internética, né, é uma batata para o cara chegar nesse exemplo e para o cara falar disso. Aí eu falei lá da coisinha lá, né, que no país vizinho aqui do lado, né, o país de Lionel Messi, né, fizeram o favor, né, de cortar a coisinha. E a galera tá aqui, né? Tem gente que tá precisando atualizar, né, o episódio da série nova, tem gente que quer ver aquele filme que tava lá marcado lá no portfólio e não vai mais conseguir, né? Então, eu usei esse exemplo, um monte de gente achou graça, um monte de gente deu risada, um monte de gente falou, Só que assim, cara, o estudo, em algum momento, ele precisa ser técnico, ele precisa ser estritamente aplicado, ele precisa ter um ar de sobriedade, ele precisa ser encarado com seriedade, porque se para tudo a gente achar que vai ter exemplo engraçadinho e movimentar e fazer coisinha que anima e gamificar e não sei o quê, cara, vai chegar uma hora que ou a gente vai fazer isso de um jeito constrangedor, ou a gente não vai ter como fazer, e aí tu cria uma dependência, porque aí o cara fica lá te olhando e ele fica esperando assim, tá, cadê a brincadeira, cadê o QR Code, cadê o negócio interativo, cadê a dancinha, quando é que ele vai fazer uma piada? Não tem, cara, tem vezes que não tem vezes que é baixar a cabeça, ler pra caralho, sofrer, queimar a pestana com um monte de coisa chata, e me parece que
a questão é, as pessoas elas não estão nem despreparadas para isso, elas estão desconectadas com a possibilidade disso existir, velho, porque, repito, não vou ficar aqui sendo o cara que fica dizendo que no meu tempo era assim ou era assado. Agora, a quantidade de gente que vai para uma sala de aula hoje em dia, munido apenas de um celular, às vezes com os AirPods no ouvido, e fica basicamente com a cabeça baixa, vendo outra coisa, ouvindo outra coisa, enquanto o cara fala, e aí não anotando nada, não prestando atenção em nada, não usando funcionalidade nenhuma, simplesmente a pessoa vai de corpo presente e não é aquele ir disfarçado, assim, do tipo, olha, vou tentar dar uma dormida aqui, né, pra esse louco não ver aqui. Não. O cara, ele fica simplesmente alheio num outro planeta e ele está sentado ali, né, de corpo presente, né, com a questão do chamado corpo presente de uma maneira que jamais em outros tempos foi vista. E isso tem a ver com essa questão da apatia também, né? A pessoa não vê sentido em nada, não se engaja em nada, e é como tu falou, poderia ser uma turma inteira de malacos aí que só querem fazer a festa e só querem fazer o ingresso para a festinha da bebida liberada, poderia ser uma turma inteiramente, né, alheia ao conteúdo da festinha, porque querem se preparar em alto nível, né? E aí tem aquela coisa meio rígida, assim, de todo mundo estudando pra caralho, isso aqui, mas não é nenhum, não é nem outro, é ao contrário, a galera tá com a alma em algum outro lugar, e que não é exatamente voando por aí, por cima das copas das árvores ou coisa e tal. A galera tá com a alma, sei lá, no TikTok da Virgínia com o Vini Júnior, né? Ou sei lá eu aonde. Pois é, cara, e tem uma coisa disso aí que eu acho engraçado, eu vou citar aqui um cara que tu gosta bastante, Gabriel Divan, que é o maior boomer de todos os tempos, e é aqui que eu não quero que a gente caia, mas tem uma coisa dele que ele fala que volta e meia eu me lembro. Zygmunt Bauman, né? Maior Olha aí, o grande boomer. O papa dos boomers. O grande boomerista da humanidade. É. Mas tinha uma coisa que ele falou em alguns dos líquidos, né, que eu não vou me recordar, porque eu tive dos 39 livros líquidos, né, que dizem todos a mesma coisa, o senhor quer dizer isso? É? Porque eu, como grande parte das pessoas, assim, eu também peguei um, gostei, daí eu vi o outro, daí disse, mas tá parecido, daí outro e outro, assim, daí quando chegou no sexto que tava igual, eu parei, assim, né? Mas assim, ó, teve uma coisa que ele falou que eu acho interessante, que é a questão de tu tá num espaço e, na verdade, tu nunca está em lugar nenhum. Isso é uma coisa que volta e meia eu alerto a gurizada, assim, sabe? Que eu não vejo problema nenhum de não gostar da minha aula, eu não vejo problema nenhum de não se interessar por alguma coisa. Eu tinha disciplina que eu odiava, que eu tava mais afim de fazer outra coisa, que eu ia pro DA jogar truco, sabe? Normal, tu não tem que gostar, ninguém tem que gostar de direito de trabalho, ninguém tem que gostar de direito penal, ninguém tem que gostar de história, cada um acha a coisa mais interessante. Mas o que eu acho problemático é esse eterno não estar. Quando tu fala, por exemplo, do negócio da presença do celular. Porque isso é uma coisa que eu digo pra eles assim, ó. O cara tá dentro da sala de aula e tu tá no celular falando com alguém que tá do lado de fora, dizendo o que tu vai fazer depois, né? Quando tu tá no bar, quando tu tá em casa, quando tu tá com a namorada, quando tu tá com o namorado, etc e tal. Mas aí quando tu tá com essa pessoa, tu tá preocupado por causa que tu não prestou atenção na aula e depois vai ter a prova. Daí tu tá se comunicando com os colegas, dizendo assim, então o que vai cair? Será que aquele negócio que ele falou, eu não entendi muito bem, não sei o que. Cara, é pior de todos os mundos porque tu acaba não fazendo absolutamente nada. Quando era pra estar assistindo um filme, tu não tá assistindo o filme porque tu tá pensando na aula. Quando tu tá na aula, tu tá pensando em ir pra casa pra assistir o filme. Esse não estar, esse estar em todos os lugares e não tá em lugar nenhum, eu acho que não é assim, ó, de novo, não é, você não deveria, não é cagar regra, não é lição de moral, mas é um negócio que é muito ruim pra pessoa. Quando tá no bar, esteja no bar, aproveita, fala de bobagem, sabe? Fala merda, vomita, sabe? Agora, quando tu tá na sala, não adianta tu ficar nesses dois negócios. Tanto que uma coisa que acontece muito, né, Divan, é aquele negócio de tu pegar, por exemplo, tu tá na sala e te diz, pessoal, alguma dúvida? Vamos conversar, eu preciso saber o que não tá sendo bem recebido pra te explicar melhor. Nada. Depois, num domingo, às 2h da manhã, vem, e depois eu vou entrar nesse negócio, né, ainda bem quando vem o e-mail dizendo o negócio, né, que não entendi como é que vem. Porque depois tem um outro ponto que eu quero entrar, que é, aí sim, né, a gente pode falar de uma certa invasão em espaços que não deveriam existir, a meu ver, como é o caso do WhatsApp.
Mas eu acho muito ruim esse esquema de você, né, não estar em lugar nenhum. No intervalo, tu não tá no intervalo, na aula, tu não tá na aula, fora de casa, tu não tá fora de casa. Nisso eu concordo com o velho boomer. Cara, aí nós vamos, né, ter que dar a mão palmatória, dizer que o Papa Boomer primeiro, né, Zygmunt Bauman, cara, ele tem razão nesse ponto, mas assim, eu não vou tirar o mérito dele, né, mas várias outras pessoas abordam esse tipo de tema também, porque é uma questão recorrente há muito tempo, só que agora ela ganhou uma materialização ou uma desmaterialização num sentido mais agudo, porque o celular ele te permite o não lugar, ou ele te permite a virtualidade de espaços de uma maneira jamais vista antes, né? Então o cara tá num elevador, né, num hotel fora do Brasil, se comunicando com não sei quem, não sei onde. Então é uma coisa muito louca, cara, porque essa questão aí me choca bastante, sabe? Me choca bastante, porque é outra coisa que eu costumo falar pra galera. Galera, vocês podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mal, né? Porque o cara assim, não, tranquilo, professor, eu tô aqui com o meu laptop aberto e eu tô com uma aba aberta numa coisa que tem a ver com a matéria, numa outra aba eu tô vendo o minuto a minuto da partida, do campeonato, na outra eu tô fazendo uma compra na Shopee, né? E no meu celular aqui tem mensagem do Instagram da gata e no WhatsApp tem o grupo da Rafuagem aí dos amigos que tá bombando também e o senhor tá falando aqui na minha frente e tá tudo bem, eu tô aqui, ó, tô coordenando. Não, cara, você simplesmente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mal. Porque ou seja pro jogo que você vai perder um lance, ou pra gata que você vai deixar de responder no ato que ela precisa, ou a piadinha que rolou naquele momento no grupo da chinelagem lá, cara, em algum desses momentos você vai negligenciar alguma coisa, porque ou você é o Dr. Manhattan, você vai conseguir fazer todas as coisas com nível de consciência ao mesmo tempo, ou tem alguma coisa que tá em déficit, cara. E é óbvio que um cara falando de processo penal, um jogo rolando, uma compra de um item bacana, uma galera mandando mensaginha, assim, é óbvio que o que vai ficar em déficit é um xarope lá, é um chatonildo falando umas coisas lá, sei que, de STJ, não sei o que. É claro, cara, é claro. E eu digo assim para o pessoal, ó, galera, façam outro teste aí. Qual foi a última vez que vocês viram um filme inteiro assim, ó, sentou, viu o filme, e aí terminou o filme, aí você vai na cozinha, aí você vai no celular, aí você vai ao banheiro. Por quê? O cara vê o Gabriel falando e assiste a partida ao mesmo tempo e tá mandando mensagem ao mesmo tempo, cara, eu até, assim, consigo compreender, né? O Gabriel é uma mala, né? Agora, o cara vê um filme, ao mesmo tempo em que ele tá curtindo um Reels no Instagram, ao mesmo tempo que ele tá mandando um negócio do Zap, não sei o quê, cara, isso é inadmissível, meu. Isso é bizarro, porque tu botou o filme pra quê, cara? É aquela história, né? O nosso outro padrinho aí, né? O Marcos, né? O Marcos, ele falava, né? Cara, a música tá tocando no fone, é como se ela tivesse que tocar pra meio que cumprir uma meta, né? Ou pra gente completar um estágio ali, porque o cara não tá ouvindo. O cara deixou no play como quem diz assim, tá, meu, o que tu quer? Ele tira o fone, deixa no play como diz assim, tá, fala logo que tem uma tarefa rolando aqui. A tarefa, no caso, é ele fazer 500 mil outras coisas e uma música tocar até o final. É o mesmo com o filme, cara. O filme é até mais alarmante porque ele tem som e imagem. Então, tu dá play numa coisa para que ela esteja acontecendo na tua frente, para que aí tu vai ficar fazendo outras. E não é nem aquela instituição, né? Instituição brasileira e mundial, que é botar um filminho ruim para dormir, né? Porque isso aí existe, né? Botar a musiquinha para dormir, botar o podcast para dormir, que nem a Beatriz faz, né? Mas não. O cara bota o troço como quem diz assim, eu quero ver esse filme, mas o ver o filme implica em fazer outras coisas. Transfere agora para essas responsabilidades, tipo aula. Transfere para outras, cara. Transfere para outras, porque a reunião online também é fantástica, né? E aí a gente não precisa falar só dos alunos e tal, pode falar, né, da gente mesmo e de colegas e de pessoas que estão, né, na mesma prateleira, digamos assim. Aí o cara na reunião vai lá, um desliga a câmera, porque tá pelado pela casa, o outro tá no carro, aí fica a coisa mais horrível, que é aquela filmagem do queixo do cara, assim, olhando para frente, como que ele diz assim, estou acompanhando, tá? Estou acompanhando aqui, mas é que eu estou em trânsito. Não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, cara. Ninguém mais tem obrigação de estar em lugar nenhum. E veja bem, eu acho que onde tem home office, eu gostaria de que a possibilidade fosse plenamente franqueada. Mas então esteja
de office no teu home, né, meu? Porque home office não é o cara tá indo passear o cachorro com o celular ligado no bolso, com um fonezinho de ouvido e mandando palminha só de vez em quando para marcar presença lá no chat, tá? Do Meet ou coisa parecida. Então, cara, há um problema muito sério aqui com toda uma geração, e aí uma geração inclui pessoas que não são da mesma idade, inclusive, mas uma geração marcada não por tempo de vida, mas marcada por convivência e por estrutura de aparelhos eletrônicos e essas possibilidades. Isso aí eu concordo plenamente contigo, Divan. O negócio, e é muito engraçado porque é exatamente um tipo de mentalidade que é imposto por objetos de consumo, né? Porque já faz muito tempo que tu vê exatamente essa propaganda que é da figura que tá com fone de ouvido, que tá com o celular na mão e tá andando de skate e tá trabalhando e tá fazendo não sei o quê, porque tu consegue fazer tudo e ser multitasking, né? Tu consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu me sinto assim, eu me sinto a pessoa mais burra do mundo, porque eu não consigo fazer isso aí. Se eu tiver que parar para estudar, se eu tiver que parar para escrever, eu tenho que parar para escrever. Eu não posso estar com outra coisa ligada, prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Eu devo ser muito burro. Primeiro, né? Segundo, cara, é um troço que tu vê no trânsito, velho. Eu digo assim, eu devo ser a pessoa menos importante do mundo. Porque do meu trajeto de casa até meu trabalho, eu nunca tenho que pegar meu celular para ver o que é essa mensagem que chegou para responder na hora. Tudo o que eu tenho na minha vida pode esperar 40 minutos. Tudo. E daí as pessoas estão no carro e mandando uma mensagem e ouvindo a mensagem que veio e coisa. Eu digo, velho, eu devo ser muito desimportante. A minha vida eu devo ser muito patético, assim, porque nada precisa ser respondido naquele minuto exatamente. Porque essa é outra coisa, Divan, que é o negócio né, tudo tem que ser imediato, né? Tudo tem que ser feito na hora. Tudo tem que ser respondido naquele minuto. Tem uma confusão muito grande, tanto em trabalho quanto também nesse relacionamento com o aluno, e aí eu quero ver qual é que é a tua opinião, cara, entre o que é resolvido por e-mail e o que é resolvido por WhatsApp. Porque eu odeio o WhatsApp de todo o meu coração para as coisas. Aquilo que pode ser resolvido no outro dia, aquilo que tu pode deixar como não lido para resolver depois, isso é assunto de e-mail. WhatsApp, pra mim, é um negócio que você só manda quando diz assim, preciso que tu me responda o quanto antes. Não precisa ser agora, porque se for agora eu vou te ligar. Né? E daí pra mim é a coisa mais terrível do mundo eu ter que ligar pra alguém em 2025. Mas bem, pode acontecer, né? Agora isso aí também tá indo pra esse negócio do ô professor, eu olhei tal coisa que assim, tarará, e daí vem por WhatsApp. Cara, eu fico sentido disso aí, vou te dizer por quê. Tá? E vai ter gente que vai dizer que eu sou um crápula por causa desse negócio. Mas assim, primeiro, eu acho que meu celular é meu espaço pessoal. Divan tem meu celular, né? A Dani tem meu celular, meus amigos têm celular, minha mãe tem meu celular. No mais, assim, posso receber coisas de trabalho, sim, tá? Mas sábado, domingo, noite, tarará, é meu. É pra mim. Não é para receber essas coisas. Eu não quero ter que ficar conectado o tempo todo. Eu quero receber um meme, eu quero receber alguma coisa curiosa, uma conversa, mas isso aí não. Primeiro. Segundo, cara, tem esse troço todo que eu acho as pessoas não estão mais vendo, ou talvez nunca viram, eu não sei, professor como trabalhador. Eu tenho horário de trabalho. Eu bato ponto. Eu registro meu horário de trabalho. Eu tenho direito a repouso semanal remunerado, sabe? A gente fica com essa ideia de que é um sacerdócio, cara, do tipo, tu tem que estar o tempo todo à disposição porque essa é a tua função. Velho, não é. Eu faço as coisas, eu faço mais do que cabe dentro da minha carga horária, sabe? Então eu acho injusto quando chega, porque eu não dou o meu celular por aí, quando alguém descobre o meu número de celular e eu recebo num domingo de tarde do tipo, professor, dá pra dar uma olhada se esse trabalho que a entrega é na sexta-feira que vem, tá bom? Eu não gosto de ver esse espaço invadido e eu me acho não respeitado como trabalhador, sabe? Tu não chega pro cara da loja e tu manda pra ele assim, na quarta-feira eu vou ali comprar uma camiseta, pode me dizer já quanto é que tá? Porra, primeiro que eu não tô vendendo nada. E segundo que assim, todo mundo te diz, não vou incomodar no domingo. Por que a gente dá?
Né? Por isso que eu falei antes do negócio, quando tu recebe o e-mail às 2 da manhã, beleza, mande e-mail às 2, às 3, às 5, domingo, tarará, responde quando der, né? Agora, no telefone da pessoa, cara, sabe, de novo, professor é trabalhador, cara, eu tenho horário pras coisas, né? Complicado. Cara, primeiro eu vou pegar um gancho de uma das coisas que tu mencionou ali, que é a pessoa ter que responder o WhatsApp. E isso também é geracional. E veja bem, eu estou marcando aqui o termo geracional para tentar fugir de uma coisa de geração alfa, Z, idades. Que não, eu estou falando de uma geração a partir da onde a gente basicamente foi tragado para dentro do celular. Quer dizer, tem velho boomer que tá nessa também, né? Tem cara que deve estar te ouvindo e pensando assim, não, isso daí, pelo amor de Deus, onde é que já se viu? O celular tá lá para as pessoas. Não. A questão é essa, né? Eu contei isso aqui, acho que foi na época do Twitter, né? Quando eu estava usando o Twitter ainda. Não sei se foi no Blue Sky já, eu acho que não. Né? Tem uma aula que eu faço na academia que ela consiste no seguinte: nós vamos para uma ala fechada lá da academia, para uma sala fechada, com um sistema de transmissão e som, né, diferenciado do resto da academia. E aí tem algumas rodadas de exercícios de força ou, sei lá, de abdominal, não sei o quê, misturadas com exercícios aeróbicos. Então tu faz uma série X e vai para a bicicleta, faz uma série X, vai para o remo, faz uma série X, vai para a esteira. É uma coisa com intensidade, assim, né? Mistura cardio com condicionamento, com não sei o quê. E como eles botam na gente aquelas negocinhas assim que mede o batimento cardíaco e supostamente, eu quero acreditar naquilo, né? Mede as calorias perdidas, se bem que numa aula pegadaça, o cara perde 500 calorias, ele pode sair dali e comer um bombom Ferrero Rocher, aí repõe tudo, né, ao mesmo tempo. Mas enfim, nessa aula eles pedem pro pessoal deixar o celular fora, porque periga, né, ficar atrapalhando, Bluetooth, não sei o que, e atrapalhar, coisa e tal. E, cara, é um momento tão bom, assim, tu deixa o celular, tu se concentra naquilo, tu se concentra na intensidade que tu tem que fazer, porque vai aumentando a velocidade e a intensidade e tal, e o cara relaxa ao mesmo tempo que se cansa, ao mesmo tempo que se exercita. Tem uma moça que faz academia mais ou menos nos mesmos horários que eu faço, e que ela faz, às vezes, essa mesma aula que eu faço, e eu já percebi uma coisa, cara, assim, ó, às vezes o cara tá nervoso com alguma coisa, o cara tá esperando uma notícia e coisa e tal, e ninguém resiste à tentação de dar uma olhadinha no celular, né? Tem gente que fica lá e quer fazer o seu, né, quer fazer seu nome, quer fazer o seu charme, então se filma, se fotografa, pede para alguém filmar, né? Esse é outro fenômeno que já virou normal, né? Agora, essa menina especificamente, eu já reparei, ela não passa um segundo sem estar olhando o celular. Se o exercício é de perna, né, aqueles que ficam lá mexendo o joelhinho assim, né, ela fica o tempo todo olhando o celular. Se o exercício envolve tu usar um só braço, ela fica um braço mexendo e o outro olhando o celular. Se o exercício envolve mexer os dois braços, ela faz que nem a paraguaia da Copa do Mundo, ela bota o celular no meio dos peitos, faz o exercício e rapidamente saca ele para, nos intervalos, ficar olhando. Aí, nesse dia da aula, aconteceu uma coisa curiosa. Ela deixou o celular num escaninho fora, bem pertinho da porta, ali. Do ladinho ali de onde se fecha a porta para entrar para a aula. No intervalo entre algumas sessões de exercício, eu juro por Deus, cara, eu tinha que ter filmado isso, porque ele explica a humanidade inteira isso aí. Ela tinha acabado um exercício de abdômen no chão, ela foi rastejando, eu tô falando sério, ela foi rastejando pelo chão, que nem uma minhoca, abriu a porta, botou a mão para fora da sala, achou o celular dela, deu uma olhadinha assim e devolveu o celular pro escaninho, fechou a porta e voltou rastejando. Eu fico pensando assim, cara, tu tá com a mãe no hospital, porra, então teu lugar não é na academia, né? Vai receber a proposta de emprego da tua vida, bom, então fica sentadinha olhando pra porra do telefone, né, e esperando. Tem a notícia mais importante do ano que vai vir, cara, eu não sei como é que tu consegue ficar numa sala fechada, eu estaria nervoso. Agora, se não é nenhum desses, cara, o que diabos tu tem que fazer pra tu rastejar pelo chão, pegar um celular, olhar o negócio, sei lá, curtir uma foto, sei lá, de uma amiga de biquíni em Jericoacoara, e aí devolver o celular. Mas que gana é essa, meu? Que ânsia é essa, pelo amor de Deus, velho?
É um negócio assim, ó, que isso aí é caso de o cara olhar e dizer assim, ó, nós temos um problema aqui. Não é que a galera tá muito frequentemente usando, não é que a galera tá... Não. Isso é um problema, cara. A pessoa rasteja pra olhar um story sem som e voltar e tal. Cara, então é uma coisa assim impressionante. Mas olha, em relação a isso que tu falou, eu sou antipático e eu não tenho nenhum medo de ser antipático, porque senão a vida vira um inferno, né, cara? Aula, por exemplo, primeiro dia de aula eu boto o e-mail no quadro e digo assim, galera, aqui tá o meu e-mail, a minha comunicação é por e-mail, vocês me mandem e-mails, eu vou tentar responder o mais rápido possível e-mails, eu vou tentar não deixar ninguém no vácuo, quase nunca, né, por e-mail. Não mandem mensagem pelo celular, eu não estou dando meu celular e vocês têm meios de descobrir, né, mas vocês não vão mandar. Aí alguém vai perguntar, mas o professor Zezinho fez um grupo com a turma assim, então quando quiser mandar uma mensagem, manda pro professor Zezinho, né? Manda a figurinha pro professor Zezinho e pronto. Eu não tô aqui com o meu celular, porque é uma questão até de desorganização, né, cara? Porque o cara tem todas as coisas da sua vida pessoal, aí alguém manda um troço lá, tipo assim, ó, documento aqui, preciso agora, não sei o que lá, resolução de trabalho, não sei o que. Cara, isso aí vai ficar perdido no meio do grupo do condomínio, do grupo da galera da família, do grupo da galera da praia, do grupo da galera do Grêmio, no que isso afeta o Grêmio, no grupo da galera não sei da onde, no grupo da galera não sei da onde, sem a fulaninha, no grupo não sei o que, não sei o que. Cara, não dá, meu. Não dá, cara, é uma coisa de maluco, meu. Eu entrego o celular, por exemplo, para orientandos e orientandas do mestrado, porque aí, né, a relação... ela precisa ser um pouco mais direta, ela precisa envolver uma série de questões ali, pode ter tarefas a cumprir ou não. Agora, eu não fico espalhando meu telefone por aí, e aí as pessoas reclamam, né? Tu já deve ter escutado essa reclamação, né? Os alunos não param, WhatsApp dia e noite, manhã e madrugada. Sim, porque tu deixa, filha. Tu permite, my brother. Primeiro cara que manda mensagem, eu digo assim, olha, entre em contato por e-mail conforme combinamos. A segunda mensagem não vai acontecer, porque na segunda eu bloqueei já, né? E é assim a gente vive, cara. E eu digo, se vocês mandarem mensagem pro celular, vocês só vão receber de resposta uma mensagem dizendo que vocês perderam tempo porque vocês deveriam ter mandado um e-mail. E é isso mesmo, cara. A gente está trabalhando aqui, né? Eu não estou aqui para quebrar galho, né? Tu quer me contratar como advogado, cara? Eu estou preso aqui sábado de noite. Bom, tudo bem, aí eu acho que é justificável. Agora, mandar uma mensagem como quem diz assim, não, agora tu vai me responder, porque o WhatsApp tem isso, né? O WhatsApp, mesmo que tu não queira, ele tem uma intransigência. Porque tu tá interpelando a pessoa. Nessa virtualidade espacial que o velho Boomer falava, né, o Zygmunt Boomer, é como se tu estivesse cutucando a pessoa com o cotovelo, assim, ô meu. Tipo assim, ô meu, velho. Ô meu, madrugada de sábado pra domingo? É isso? Não, nada disso, brother. Nada disso. Não vem que não tem. E aí, claro... esse é um convite também a você desagregar, né? Você está perdendo possibilidade de contato com a pessoa, porque tem gente que só sabe se comunicar assim, né, cara? Tem a rapaziada na aula que tu vê assim, ó, os caras ficam lá e fica o cara dando uma risadinha pro outro, e o outro pro um, e um pro outro, e os caras dele no celular ali. Tudo bem, não pode ficar conversando assim, da maneira que se gostaria e tal. Mas, cara, tem gente que, sei lá, velho, o cara não sabe se comunicar, né? Eu falei que eu não quero ser o tiozão chato aquele e tal. Mas eu não sei, cara. Tem gente que, se pá, né? Pode ser um mecanismo, por exemplo, para você quebrar o gelo com alguém que você tem algum interesse amoroso ou coisa parecida. Mas tem gente que eu acho que treme se vai chegar e vai dar um oi pra uma pessoa, né? Ou vai convidar para fazer alguma coisa e tal, cara. É muito esquisito isso aí, né? E faz parte desse contato. O cara consegue interpelar do jeito mais ousadia e alegria do mundo pelo telefone, mas o cara não desenrola nada do tipo assim, vem cá, gostaria de falar contigo, né? Daí eu acho meio sinistro. Olha, quando vem o áudio, né, cara? O temido áudio, assim. Cara, mas eu vou te dizer que eu não sou tão contra o áudio. O problema é que áudio chama áudio, né? E aí o áudio abre porteira para mais áudio, né? Eu pergunto quando as pessoas querem, porque às vezes eu acho mais fácil explicar por áudio, mas geralmente... Não, mas eu digo aquele primeiro contato, assim, número desconhecido, 1 minuto e meio de áudio. Tu diz assim, eu nem sei quem você é, meu amigo. Não, e vamos combinar outra coisa também, né, cara? Oi, tudo bom, Felipe? Aqui é o Gabriel. Eu queria falar contigo sobre a repimboca da parafuseta, porque a cartilagem do tubarão-baleia pode ser usada para você pintar paredes. Sabe? Aquele troço, oi, tudo bem? Número desconhecido? Meu Deus, o oi, tudo bem? Não. O oi, tudo bem solto. Bom dia, como vai?
Vou bem, filha da puta. Tá? E daí? Quem é você? Em primeiro lugar, quem é você? Porque, porra, velho. E outra, cara, tem aquela história assim, ó. Oi, tudo bem? Ou bom dia, como vai? Aí tu olha, não tem o nome do cara ali, assim, porque o meu tem um sinalzinho do tio escrito Gabriel Divan, até porque eu sou tiozão, né? Tio Gabriel, né? Brincando. Mas assim, no meu tem Gabriel, você quer? Quem tem meu contato tem, né? Anota como quiser meu nome, né? Agora, quem não tem, vai aparecer Gabriel Divan. Agora vem assim, oi, tudo bem? Uma estrelinha, uma sereia, uma lua cheia e um bonequinho andando de jet ski. Eu disse, vai tomar no teu cu, cara. Que é isso, velho? Shaolin matador de porco, né? Aquele famoso da pandemia lá. Não dá. Ai. Agora, isso é uma boa coisa, né, Divan? Tu acha que a gente tá tendo também um rescaldo de pandemia? Porque assim, ó, eu volta e meia tenho algumas aulas por Meet, cara, e chega a me dar feedback de guerra, sabe? Porque é aquele lance da câmera fechada, de ninguém se comunicando, de ninguém falando nada, e parece, às vezes, quando tu tá em sala de aula de verdade, que não tudo, né, não todo mundo, assim, mas tem uma galera que parece que ainda tá, né, tá com a câmera fechada e fazendo outra coisa enquanto tá assistindo a aula, sabe? É muito engraçado porque o presencial parece estar imitando, né, o virtual, ao invés de o contrário funcionar. Cara, é perfeito essa análise, porque falava com alguns colegas sobre isso. Nós temos não só uma galera que aprendeu a lidar com esse ambiente acadêmico, né, universitário, por exemplo, na pandemia, mas como a gente tem também um pós-pandemia que deixou marcas, né? O nível de comprometimento que o cara acha que pode ter, ele acha que pode ser o mesmo daqueles 2 anos em que todo mundo deu um arrego pra ele porque tava foda, e aí o cara fazia a prova por formulário, e era toda aquela confusão onde o desafio era reduzido e tudo mais, e era tudo uma espécie de gandaia misturado com estado de sítio, misturado com apreensão de o que vai acontecer, e, velho, aquilo deixou uma espécie de rastro. Porque as pessoas, de fato, né? A tua analogia eu achei muito boa, cara. As pessoas, elas estão presencialmente na tua frente com a câmera fechada. Né? A câmera da cara delas está fechada, elas estão fazendo outra coisa, né? E na impossibilidade de passear com o cachorro, né? Ou ir ao banheiro, sei lá, ou coisa parecida, as pessoas estão em outros lugares ali. Mas, velho, é uma coisa que eu não sei onde é que eu vi, vou tentar me lembrar agora onde é que eu vi esses dias, que tem aquela história, né? Que agora eu vou ser o pedagogo, né? Aquele, né? O cara da pedagogia. Tem aquela história que, se tu tá com a mente 100% ocupada com uma série de outras coisas, inclusive não sobra nem espaço e não sobra nem potência para tu imaginar nada. Então, se o cara tá vendo um filme, ele pode até não gostar do filme, ele pode sair do filme. Assim, o cara tá vendo um filme e uma cena lembra alguma coisa dele. Ele pode viajar e ele não prestar atenção nos próximos 20 minutos do filme, porque ele deu uma viajada. Mas ele deu uma viajada a partir de um estímulo que ele recebeu e a mente dele funcionou, trabalhou, lembrou de alguma coisa, lembrou de alguém, sentiu algo. O cara pode estar olhando uma aula e pensar, cara, mas isso aí... E ele dá uma viajada que não tem nada a ver com o conteúdo da aula, mas ele criou alguma coisa, ele produziu de certa maneira. Pode ser até pro lado da besteira, da coisinha, mas, cara, tu criou, né, de alguma maneira. Agora... O cara, ele tá escutando a aula, mas não tá ouvindo, ele tá vendo uma mensagem, mas ele não tá 100% naquela conversa, naquele diálogo no WhatsApp, ele tá olhando uma coisa numa tela de um tablet, de um computador, mas ele também não está prestando atenção naquilo, e o resultado de tudo isso é todas as possibilidades de estímulos e criatividade e imaginação e raciocínio que você poderia utilizar estão trancadas, né? Você não tem uma banda tão larga assim, né, dessas coisas. Então é isso, quer dizer, o cara não está te olhando, mas ele poderia então estar fazendo outra coisa. Ele poderia estar full em outra coisa. Mas ele também não está, cara, porque eu acho engraçado a pessoa escolhe estar ali para não estar ali, ou seja, tem cara que senta, abre um computador e fica, né, digitando alguma coisa, que eu não sei se é um trabalho para outra disciplina, não sei se é uma coisa do trabalho dele durante o dia, eu não sei se ele está escrevendo um romance, se estivesse era ótimo, né, mas eu acho que é difícil, eu não sei o que ele está fazendo, e aí o cara escolhe estar num ambiente em que ele precisaria estar prestando atenção numa coisa, mas ele precisa se concentrar em outra também. Aí vem aquela pergunta, né, por que diabos tu não fica em casa, cara?
Porque tem a chamada, não sei o que. Cara, mas é que todos os dias do semestre você precisa fazer outra coisa. É sério que não tem um dia que tu vai pra aula de sangue doce, assim, vamos assistir essa aula aí, cara. Vamos ver o papo desse maluco aí. Então é uma coisa complicada, cara, porque o planeta inteiro aprendeu alguma coisa ou desaprendeu alguma coisa com o período da pandemia. E é a mesma coisa que eu tenho falado agora nos últimos minutos, né? A questão do celular, ela é geracional, não só no sentido de idade, de pessoas que se educaram e aprenderam a conviver só com o celular na mão. Ela é geracional no sentido de que pós-celular, pós-redes sociais, pós-difusão disso aí, cara, a vida de todo mundo mudou e algumas pessoas foram engolidas por esse maremoto aí, cara, né? E tem velho, tem novo, tem adulto, tem criança na jogada, né? Não é só dizer que é os novinhos e coisa parecida. Não é. É bem comum, né, cara? Até quando tu tá conversando com pessoas, de puxar o celular na hora e ficar vendo coisa e tal, ao invés de conversar. Mas tem uma coisa que é o seguinte, Divan, eu, né, só pra também não ficar parecendo cagação de regra, cara, eu no início da faculdade me dei muito mal. Porque assim, eu não tava na pegada de faculdade, não tava com a cabeça naquilo ali, porque é um rompimento muito grande, né? Quando tu sai do ensino médio, que tem um negócio mais de levar pela mão, etc e tal, pra te chegar numa faculdade, ainda mais numa época em que você não conversava com professores, você não tinha acesso a professor de forma alguma que não fosse em sala de aula, né? Tu não vai ligar pro telefone fixo no teu professor no escritório dele, até porque ele vai te mandar merda, né? Então tem um rompimento muito grande. Eu rodei em disciplina, eu tive que fazer de novo, eu tive que fazer exame, todo esse tipo de coisa assim aconteceu comigo. Só que tinha um lance, cara. Tu pegava, eu pelo menos pegava, ia fazer outras coisas, estava mais interessado em outras coisas, não ia na aula, rodava naquela disciplina, meu velho, você perdeu. E é assim que funciona, tá? Às vezes a gente perde, né, eu quero mais aí assistir um filme do que tá na aula, não fui naquela aula, teve uma questão em cima daquele negócio, perdeu, acontece, tá tudo bem. E às vezes acontece, inclusive, com coisas que estão completamente fora do nosso controle. Não tô nem falando você faz escolhas e então tem que... Não, às vezes são coisas que são fora do nosso controle. Às vezes você bateu de carro e não pôde ir para aula e acontece isso aí. Às vezes você fica doente e acontece isso aí. É normal, é da vida, né? A gente tem que, uma das coisas exatamente, tu poder reconhecer, né, que esse tipo de coisa pode acontecer e você vai ser prejudicado. E é isso aí, cara. E é isso aí. Agora, tem um lance que eu já ouvi muitas vezes e eu não gosto quando eu ouço aí eu não posso rodar nessa disciplina, eu não posso ir mal nesta prova, eu não posso levar esta falta, sabe? Com um tom de cobrança como se isso fosse tua responsabilidade de fazer, ou um negócio simples, né? Tipo, é só me dar 3 pontos, 4 pontos, 10 faltas tira pra mim. E que não é assim que funcionam as coisas, sabe? Porque tu acaba jogando no outro uma responsabilidade por uma coisa que não é dele. E talvez não seja de ninguém. E é assim, e tá ok. Sabe? Mas é que eu faltei aquelas 8 aulas, Divan, por causa que eu tive que ajudar meu pai a construir um galinheiro. Tudo bem, mas não é do Divan, não é do teu pai, não é teu. Agora tem que ter esse negócio de saber perder. E me parece que a galera tá sem saber perder. E às vezes você perde. Nem todo jogo tu ganha, né? E de novo, gente, assim, não quero culpar ninguém por nada. Não quero cair naquele papo moralista então, fez a tua escolha, né, filhão? Aguenta. Às vezes é assim, né? Fez tua escolha, aguenta. Tem vezes que não é a tua escolha e tu tem que aguentar também. Porque são coisas da vida que acontecem. Agora, tudo acaba sendo jogado pro cara, né? Olha aqui, não pude porque não sei o quê, então não posso rodar. Não posso rodar porque eu tenho não sei o quê. Não posso porque... Cara, pode sim. Pode. É assim que funciona. Pode sim. Cara, perfeito. Perfeito, porque assim, isso é uma coisa que eu também friso com a galera. Eu falo na primeira aula, quando eu dou a primeira aula, aquela do semestre, assim, né? Eu falo assim, galera, tem umas coisas que eu vou falar que vai parecer papo de coach, tá? Eu juro por Deus que é a última vez, é a primeira e última vez que eu vou falar, mas eu acho importante falar. Bom,
Tu sabe muito bem, né? E tem muita gente que sabe também. Eu fui, entre especialização, mestrado e doutorado, eu fui uns 10 anos orientando do senhor Aurí Celso de Lima Lopes Júnior, também conhecido como Aurí Lopes Júnior, né? Alguns conhecem ele, uma menina falou para mim esse dia, tá, é o advogado do caminhão aquele, né? O advogado do caminhão, exatamente, né? É o grande highlight, né, do currículo do Aurí. Cara, e o Aurí, ele me convenceu a estudar um cara que ele enfatiza muito, que depois dele enfatizar, começou a se dar no Brasil, né, uma atenção um pouco maior, mas houve um tempo que ficou apagado esse cara, que é o James Goldsmith. E de fato, cara, o James Goldsmith é um dos maiores gênios do direito processual, sentido amplo da palavra, do mundo. E o Goldsmith, cara, ele teorizou sobre uma coisa que é um pensamento extremamente avançado, principalmente para um jurista meio Durango, né? Um cara que era da Alemanha, aí teve problemas com a questão do regime e vai para a Espanha, e aí na Espanha também tem uma série de questões lá com o franquismo e tudo mais. Então ele está naquele mundo do direito, assim, né? O direito clássico, o direito europeu, né? Continental, mas ele tem uma ideia sobre uma questão de processo que é muito avançada, que ele fala o seguinte, velho, tu tem certas questões de obrigações e direitos mediante a questão da tua posição numa espécie de situação processual que com o andar da carruagem, galo velho, elas vão mudar. Quer dizer, é aquela história. A rigor, o réu não tem que provar sua própria inocência, né? Isso aí é um preceito básico. Quem tem que provar é a culpa, né, a partir da acusação. Mas, cara, quem é que me garante que tu não vai ter algum momento onde vai ser não só melhor, como crucial para ti que tu não faça uma prova a favor de ti mesmo? Porque as coisas andam, elas são dinâmicas. Então, a questão toda está no aproveitamento ou não de chances ou de oportunidades e de saber que, muitas vezes, tu não tem controle sobre tudo, mas tu tem que ter controle sobre uma certa parte para obter uma vantagem maior ou para correr o risco de uma eventual desvantagem. E eu digo para a gurizada assim, no processo penal, na vida, né, também vai ter um paralelo aqui, porque tu não consegue controlar tudo. O que tu tem que fazer é controlar o que tu pode controlar para diminuir o campo de ação da desvantagem ou do, entre aspas, inimigo, ou para diminuir o campo de ação da aleatoriedade. Porque quanto mais campo de ação tiver o aleatório e ou o, entre aspas, inimigo, o outro lado, o revés, né, qualquer coisa que seja, cara, é mais chance de dar alguma merda para ti. Então, dá para perder um processo, por exemplo, onde tu tem razão, onde tu tá indo bem, onde tu tem os melhores argumentos, as melhores provas? Dá, porque às vezes tu perde. Porque às vezes tu fez tudo direitinho, a sorte jogou onde pôde jogar a teu favor, mas o outro lado jogou melhor ainda, cara. O que tu não pode fazer é jogar mal, desleixadamente, a ponto de o cara ganhar quando ele é melhor e ganhar também quando tá médio e ganhar também quando tá ruim, mas é que tu foi tão péssimo que só o ruim dele já superou. Então eu aviso para eles assim, pessoal, estudem um mínimo, cara. Estudem um mínimo, porque aí você vai fazer pelo menos a parte que você está interessado em tentar cumprir. Agora, o cara acha que tanto no processo quanto na vida, ele não pode perder, meu. E eu digo para eles, olha, galera, tem recurso, mas tem uma hora que deu, tem uma hora que acabou, cara, tem uma hora que transitou em julgado. Assim como tem recursos que os tribunais superiores, em determinadas circunstâncias, que são maioria, inclusive, eles não vão receber, meu. Então aqui é a mesma coisa. As coisas da vida são assim. Tu vai fazer, às vezes, o teu melhor e aquilo não vai ser suficiente. Mas pelo menos tu vai dizer, olha, eu fiz o meu melhor e o que deu foi, né, ou o outro lado foi melhor ainda, ou deu uma merda que eu não tinha como evitar. Agora, o cara acha que não pode perder. Assim como ele acha que não pode se dar mal, assim como ele acha que não pode ser reprovado numa disciplina, assim como ele acha... Véi, é aquela história. Essa galera, e aí eu não queria forçar essa barra, porque tem uma série de outras variáveis aqui, né? Mas, cara, tem uma galera que parece, às vezes, extremamente despreparada psicologicamente para lidar com qualquer coisa. E eu não estou me referindo àqueles anúncios assim, olha, a geração não sei o que não quer mais trabalhar, só quer choramingar, porque a gente já conversou sobre isso, né? Uma coisa é a geração que choraminga demais, mas outra coisa é, talvez tenha uma geração aí que está
fazendo um movimento que a gente nunca fez, que é não engolir certos sapos e questionar por que o sapo é sapo, por que eu tenho que engolir o sapo. Então tem uma coisa de interessante e de poderosa no choramingo. Agora tem choramingo que é choramingo, né? Tem que analisar se o cara está realmente levantando uma questão que a gente nunca levantou e nós estamos tratando ele como alienígena porque ele está finalmente levantando, porque ninguém até hoje, né, conseguiu fazer isso. E tem o outro lado, que é a pessoa ela não aceita um compromisso básico, ela não aceita uma responsabilidade mínima, ela não aceita perder, porque vai perder muitas vezes, porque ninguém ganha sempre, e isso é preocupante. Isso é preocupante, porque o cara vai lá e diz assim, eu não posso rodar. E quer ver outra coisa que me deixa louco? Professor, é o seguinte, a turma inteira foi mal aqui na prova, porque é o que só acontece, né, nas minhas provas, né, e depois eu mostro para eles que tudo estava explicadinho, tudo estava bem pautado, tudo era fácil de ser resolvido. Eles acham que a prova era impossível no primeiro momento, é sempre aquele choro. Aí, aquela primeira conversa, não, porque se a turma toda foi mal, o problema não é a turma, é o professor. Pica, tá? Pica, velho, porque se a turma inteira não estuda porra nenhuma, e se o cara faz a prova mais fácil do mundo, mas ninguém consegue sequer perceber que era fácil, né? O problema não é esse. Mas vem aquela história assim, ó. Então, professor, fui mal na prova. E aí, o que o senhor vai fazer por mim, né? Como é que a gente vai fazer aqui para recuperar? Quer dizer que eu tenho que ficar dando continue pro cara, né? No meu tempo tinha, inclusive, os joguinhos tinha número limitado de continue, né, cara? Tem uma hora que acabou, deu game over. O cara acha que ele vai pegar continue, né, o tempo todo, como quem diz assim, enquanto eu não me der bem, isso aqui não acabou, velho. E isso é uma coisa tão ingênua quanto intransigente, né? Quanto perversa, quanto burra, quanto esquisita, ao mesmo tempo, tudo que me deixa nervoso. Pois é, cara, é que é exatamente, né? Outro dia eu brinquei com esse negócio de que eu acho que a mudança nos videogames deu um impacto, sabe, na formação, porque quando tu tinha 3 continue e depois tu começava tudo de novo, assim, isso gera um certo caráter na pessoa, sabe? Mas e tem muito esse lance da responsabilidade, né? Da responsabilidade por o resultado, da responsabilidade das coisas e dessa transferência de responsabilidade, sabe? Isso que eu acho mais sacanagem, porque, cara, eu me esforço, eu sou uma pessoa que me esforço continuamente para não ser pau no cu. Continuamente eu tento fazer esse negócio. Porque eu já te contei essa história, eu vou contar em público aqui. Eu tive um professor que, quando eu passei no concurso para a Caixa Federal, eu tive que mudar da manhã para a noite para conseguir trabalhar de dia e fazer faculdade de noite. E perdi uma prova dele, né? E não podia fazer de manhã por causa que estava entrando, estava em estágio probatório, papabá. Cheguei pro cara e disse assim, professor, aconteceu isso, não vou conseguir fazer sua prova, tem alguma coisa que dê para fazer para mim? E o cara olhou na bolata dos meus olhos, assim, e falou, Felipe, por ti tu não mereceria, mas eu vou fazer por causa do teu pai. Que eu conhecia ele, era gente boa. Assim, ó, me humilhou, não tinha por que fazer, não tinha nada disso aí, coisa. Era aquele negócio, né, era direito dele. Se ele chega também e diz, não dá, tranquilo, eu é que tô pedindo arrego. Mas era melhor ter dito não dá do que ser filho da puta, assim. Mas beleza. E daí depois, um ano depois, sei lá, eu encontrei ele na Caixa Federal, ele tava esperando para pegar uma senhazinha lá para ser atendido daqui a 1h30, quando desse o lugar dele. E daí eu me levantei e fui até ele e digo, professor fulano de tal, o senhor não vai ficar esperando na minha frente. Eu vou lhe atender agora. Ele disse, não precisa fazer nada disso e tal. Digo, não, eu faço questão porque eu só tô aqui graças ao senhor. Foi pior do que se eu tivesse mandado ele se fuder naquele momento, deixado ele esperar, porque depois daquilo o cara me encontrava na rua, ele atravessava, assim, 2 quarteirão pra pegar e me cumprimentar e tal, porque ele ficou com a cara lá no chão. Isso foi um troço que me marcou muito, do tipo, cara, se um dia eu for professor, e eu nunca tive, na verdade, essa vontade, foi um negócio que aconteceu na minha vida, eu digo, nunca vou ser pau no cu, assim, nunca vou humilhar uma pessoa por causa das coisas. E é evidente que tem muita coisa que tu pode ajudar. Quantas vezes, né, Diva, tu recebe e-mail, fiquei doente, alguém na minha família faleceu, aconteceu uma coisa, poxa, você ajuda com tudo. Mas essa transferência de responsabilidade, de repente acontecer algo, eu chegar e dizer, não, você tem que me ajudar, você é o responsável, né? Todo mundo rodou na cadeira do Divan o problema, né? Foi mal na prova do Divan, a culpa só pode ser dele.
Poxa, cara, até porque tem um lance que é muito certo, né? Tu se alimenta demais da energia da turma. É impossível tu dar uma aula boa pra uma turma que não esteja interessada. E aqui eu falo uma turma, sei lá, tu tá com 40 pessoas e ninguém tu vê assim que tá minimamente interessado. E acontece. É impossível tu chegar motivado, é impossível tu bolar coisa nova na tua cabeça. Cara, é uma tortura quando isso aí acontece. E o contrário também. Às vezes tu tá podre de cansado, tu não aguenta mais fazer as coisas, tu chega numa turma que tá afim, velho. Nossa, dá uma adrenalina do caramba, assim, pra te tirar a força não sei da onde, assim, pra conseguir fazer. Cara, isso é 100% verdade. Mas eu queria fazer uma parte, sabe? Uma parte. Não a coluna, né? Eu queria dar uma parte aqui. Porque muito tempo depois eu vinha conhecer esse cidadão aí, de quem o Felipe falou, né? Desse caos aí. E é um velho corno lá que eu acho que tu deveria deixar ele esperando, tá? O meu voto, eu vou ser o relator do voto vencido, tá? Eu acho que esse velho corno aí devia, porque é uma figura desprezível. Tá? Quem ouve o Vira Casacas acharia esse cara desprezível, eu tenho toda certeza. Né? Isso é verdade. Até porque a gente fala mal de gente tipo ele, a gente fala mal de gente tipo ele, a gente fala mal de quem ele defende, a gente fala mal de quem ele apoiou, né? A gente fala mal, né? E o cara é um entusiasta, assim, né? Então, deixa estar. Mas, cara, e olha, os caras acham assim, nossa, é muito difícil, né? O cara é muito exigente, não sei o quê. Assim, ó, a quantidade de arrego por minuto que eu dou é muito impressionante. Essa coisa do atestado. Imagina se eu vou ficar conferindo, né? Se o atestado, não sei o quê. Cara, só não faz a coisa cretina, né? Tipo, teve aquele cara que meteu um atestado com a assinatura do veterinário, né? E teve outro que meteu o atestado da ginecologista. Eu fiquei pensando assim, ô meu velho, atestado da ginecologista, cara. Não, tudo bem, ele foi do nosso colega que recebeu a fotinho por WhatsApp, daí o cara disse, morreu uma pessoa da minha família. E daí ele pegou e mandou uma foto do velório, cara. Isso não precisa, lá do caixão, né, velho? Não, cara, mas assim, ó, o atestado ginecologista, né, deu vontade de perguntar pro cara, tá, meu, tu e a tua mina foram no Concerta-se Gaita? Que diabo que aconteceu aqui? Porque, velho, não, é assim, ó, é impressionante, cara, né? Agora, fora isso, cara, eu vou dizer uma coisa, eu comecei a fazer chamada, eu comecei a fazer esse ano, cara, 18 anos de docência. A primeira vez que eu tô fazendo chamada é este semestre, não é nem no ano, porque primeira metade do ano eu não fazia. Foi por uma questão de necessidade, cara, porque tem turmas, essa aí que tu falou, da baixa energia e tal. Tem galera que, o cara chega 40 minutos depois, o cara fica lá sem olhar pra tua cara 1 minuto e ele vai embora 35 minutos antes e volta a pergunta, né, pra mesa. Por que, seu infeliz? Você foi nesse lugar, você não queria estar lá, tem outros lugares que são melhores, né? Pelo amor de Deus. E aí eu disse assim, não, cara, vamos moralizar isso aqui. Eu sempre me orgulhei de não fazer chamada e tal. Aí agora eu mudei, vou fazer chamada. Então, eu acho um troço completamente arcaico, né? E, de certa maneira, é meio constrangedoramente punitivo. Mas fazer o quê? Então, o cara pega uma canetinha, pega lá e fica lá. Aninha 2, não sei o quê, Antônio, e chama lá aquela multidão de pessoas e tal. Cara, é meio patético, mas é isso. Nas minhas aulas, todo mundo sempre esteve, né, no sistema presente, né? Aí sempre tem, eu me lembro daquele amigo meu que pergunta assim, tá, cara, mas se alguém cometer um crime, né, é sempre esse papo, né, cara, a imaginação das pessoas vai longe, e se alguém cometer um crime e usar como álibi que esteve na tua aula porque tu deu uma presença sem mais nem menos, então eu servi como álibi para um homicídio, pronto, né, acontece nas melhores famílias. Mas agora não mais, hein, galera, acabou a do álibi, hein, porque se você não tá na aula ali, você não ganha presença. E tem cara que chega pra mim e diz assim, ó, ô professor, mas eu só me atrasei 15 minutos. A aula começa às 8 da manhã, eu entro em sala de aula às 8 e alguma coisinha, e depois disso ainda o cara chega 15 minutos e ele quer arrego. Eu falei, velho, olha a minha idade, cara, olha pra mim, eu estou aqui às 8 e pouquinho, por que tu, um rapaz aí com viço, né, um rapaz com uma cara lisinha, uma moça com colágeno aí, todo mundo na flor da idade, por que vocês não estão às 8 da manhã? Se esse tio aqui pode estar, vocês podem também, pelo amor de Deus.
Então, cara, é uma série de coisas muito interessantes. Agora, tu lembrou esse professor desagradável aí? Né? Eu também vou ter que dizer uma coisa. Quando a gente fala que em outros tempos, né, a coisa era diferente, não vamos ser caricatos que nem o Zygmunt Baumer, né? Porque o cara fala assim, o trabalho era estável, os casamentos duravam, não sei o quê. Cara, a maior chance de um casamento durar era por outros motivos, como manter as aparências, cuidar das crianças e coisa parecida. Talvez as pessoas fossem extremamente infelizes naquele casamento de 40 anos e elas não tinham brecha social para escapar daquilo. Talvez o trabalho oprimiu o cara durante 52 anos na mesa fina para no final ele ganhar uma plaquetinha lá, e é isso, cara. Então a gente tem esse lado também, porque no nosso tempo era mais sério o negócio. Talvez, né, velho, porque o professor sentia vontade para humilhar o cara assim, sem mais nem menos, né? Tu disse que a pessoa não tinha contato com o professor, tudo bem, ninguém mandava o WhatsApp pro cara de madrugada. Mas ao mesmo tempo também ninguém sentia vontade para ir falar com o cara, porque o cara fazia questão de manter aquela marra de quem dá medo, né? E o cara dizia assim, vocês são... tinha alguns professores meus que em todas as palavras dele, se tu pudesse ler nas entrelinhas, né, e ver o que estava entre parênteses, era um troço tipo assim, ó, vocês são os ignorantes, eu tô aqui, né, mostrando, quem sabe, vocês deveriam dar graças a Deus só pra eu estar nessa sala. E aí o cara chegava 40 minutos atrasado, ia embora, e não ia quando não queria, e depois chegava lá e metia o papo assim, eu tive um júri muito importante, eu tive uma audiência com um ministro em Brasília, e tal, e tu tem que aturar isso daí, né, cara? Então tá cheio de coisa da época passada, que são os vícios que você não quer voltar. A relação professor-aluno de hoje em dia, por pior que seja, né, vários dos problemas que a gente está falando aqui, ela é 5 milhões de vezes melhor do que a questão que tinha antigamente. Tu tinha que chegar, né? Tu chegava que nem o agrimensor no castelo, né? Deus me livre, para marcar uma audiência com alguém, sabe-se lá quando, né? Cara, é um negócio assim, ó, me dá arrepios, né? E tem um amigo meu que contou um negócio, assim, e ele contou com um certo orgulho, né? Porque, assim, na tua área eu não sei, cara, mas na parte das ciências criminais no Brasil, tem um certo fetiche com a escola de Coimbra, né? Que é muito impressionante, mas tem tudo, né? Sim. Coimbra é um negócio impressionante para todos, né? A capital da bunda molice jurídica mundial. Cara, aí tem um amigo meu que disse que na aula de um certo professor lá, né, um penalista muito famoso, talvez o nome mais famoso, né, daqueles que estão lá, entre os já muito famosos que estão, na aula do cara tava um calor e um cara tirou o casaco, porque sim, eles têm que estar de gravata na aula, né, afinal de contas, né. Aí o cara tirou o casaco porque tava calor e ele foi fazer uma pergunta. E o professor ficou brabo com ele, como quem diz assim, muito me admira o senhor falar na frente dos seus colegas, inclusive das senhoras, suas colegas aí, se trajando dessa maneira, não sei o que. Aí lá pelas tantas o cara entendeu que ele tinha que botar de novo o casaco, né, se recompor e fazer uma pergunta. Me erra, cara. Me erra, pode ser a faculdade universal do planeta Terra, do planeta Saturno, não sei o que, da galáxia, da pica. Não, pelo amor de Deus, velho. Vai de retro, cara. Se é isso que o cara tem como seriedade, não sei o que... eu tô quase preferindo o maluco escutando fone do celular, meu. Eu tô quase. Não tô, mas tô quase. Não, mas é que isso aí é real, cara. Isso aí é real, assim, ó. Eu não troco nem a pau, né? Aquele negócio de que tu tinha medo de reclamar por causa que tinha uma questão que tava mal corrigida nitidamente, daí tu tinha, professor, desculpe, com licença, será que poderia e tal? Né, tu não ter acesso, tu não poder conversar, tu não poder trocar ideia. O cara, isso que tu fala, né, Diva, do cara que não ia dar aula, ele não avisava. Tu chegava lá, né, 7h40 da manhã, às 8h30 vinha alguém avisar, o professor não veio. Não, era horrível, não era melhor de forma alguma. Né? A gente tá fazendo aí um desabafo muito mais no sentido de tentar ajudar, de repente, alguém, porque... Cara, meu sonho, Divan, era, não fazer chamada, e 2, não fazer nem prova, cara. Porque, sinceramente, se alguém tá ali querendo, com vontade, com atenção, eu não vejo o que uma prova comprova a respeito de quanto que a pessoa sabe. Tu sempre pode pegar a pessoa num dia ruim, tu pode pegar ela num dia que tá com dor de cabeça, tu pode pegar ela que ela estudou todo o resto e se perdeu em 2 questões ali,
Então, assim, ó, é muito de momento, né? Tu não tá medindo exatamente o que ela sabe efetivamente sobre aquela matéria, sabe? Então, assim, ó, meu sonho era esse aí. Se eu entrasse numa sala que eu dissesse, pessoal, todo mundo tá afim, juro, eu não faria chamada, eu não faria prova, porque eu não vejo fundamento de nada disso aí. Acaba virando um negócio que assim, não, o professor gosta de fazer prova. Ninguém gosta, gente. Tu tem que elaborar a questão, tu tem que corrigir, tu tem que calcular, tu tem que passar pro sistema. É um saco. É horrível de fazer isso aí. Chamada, faz, bota no papel, abre lá, coloca o conteúdo, coloca a presencinha, tem que ficar tirando lá da Aninha que não veio naquele dia e tal. Então assim, não é prazeroso. Sabe? De repente, assim, quando eu comecei a dar aula, achava massa, ser rigoroso, ser CDF, blá. Hoje eu só queria, assim, queria que a galera tivesse afim pra eu chegar na minha aula, ir embora, todo mundo ficar feliz, sabe? Pô, mas toma cuidado, né? Porque o Pierce, lá da arte de consertar motocicletas e tal, ele resolveu fazer isso com os alunos, né? Ele disse assim, não vai ter prova, não vai ter nada. Aí uns não gostaram, foram embora e ficou os interessados. Mas te lembra que ele acabou maluco, né? Mas enfim, ele teve uns probleminhas, né? Mas, cara... Não foi por causa disso. Não foi por causa disso. Não sejamos desonestos aqui, né? Mas assim, cara, tinha um professor meu da área do direito do trabalho, né, que tinha ocupado grandes cargos aí, em grandes cortes aí, trabalhistas. E não adianta vocês ficarem tentando adivinhar quem é aí, porque, se lembra que eu fiz faculdade quando o Dom João abriu os portos, né, em 1808, né? Então esse velho atualmente deve estar enterrado num sarcófago já, a quinta geração dele, sei lá eu. E aí o cara, ele tinha uma marra... Ninguém menos que Lindolfo Collor. Getúlio Vargas, né? Aí o que acontece? O cara tinha uma manha que uns amigos meus me cantaram essa pedra aí, e eu não acreditei, né, cara? E aí quando eu peguei exame com o cara, eu peguei pouco exame, cara. Na real, assim, eu tinha um medo desgraçado de rodar, de fazer tudo de novo, sei o quê. Então, assim, eu peguei pouco exame e não rodei nenhuma vez. Mas eu peguei exame Sejam com esse mais cara. como o Divan e menos como eu, crianças. Aí o que acontece? Eu fui pro exame e o cara falou, o tal fulano lá, ele gosta de agradar as gurias, tal, então ele só bota em exame os marmanjos, tal. Aí eu fiquei olhando e digo assim, cara, mas se o cara é um falcatrua que acha que vai ganhar alguma coisa em termos das gatinhas, não deveria ser ao contrário, ele não deveria botar elas em exame pra ele ficar ali num tete-a-tete ali, porque era um velho completamente carcomido, assim. Eu fiquei pensando, ele acha o quê, cara? Ele acha que uma menina que passou por média com ele, ela vai chegar, vai voltar lá no gabinete dele e vai dizer assim, professor, adorei que eu passei, queria conversar um pouco com o senhor aqui. Então, se o cara quer dar até o golpe, é o golpe errado, porque ele botou só os homens lá, então ficava uma galera lá, né, se olhando, né. Cara, eu juro por Deus, eu fiz a prova e entreguei pra ele. Ele olhou pra minha prova, olhou pro tamanho da minha resposta, olhou como quem olha, assim, de fora, não como quem lê. E aí ele olhou assim, tu precisa de quanto? Eu falei, preciso de 4, professor. E ele assim, tu vai sair com um 6,5 aqui. E eu, tá ótimo, professor, tá beleza. Aí o cara me deu a nota. E eu fiquei pensando, cara, o que é isso, cara? O que tá acontecendo, cara? Na minha cara, o nego olha pra prova e diz assim, seguinte, 6,5, tá bom ou tá ruim? Aí assim ele foi sorteando as notas e tal. E olha o absurdo, cara. E era isso, era o cara que fazia isso, o cara que não ia, o cara que se achava o máximo, assim, ele não foi nenhuma vez no semestre, ele vai uma vez, dá uma suposta aula magna lá, e depois não vai de novo, tal. Cara, isso é absurdo, velho. Isso é absurdo, então quer dizer... E fora esses negócios de assédio, né, Divan? Pelo amor de Deus, olha... Não, cara, e outra, né, cara? E assim, a gente não vai querer dizer que não há agora, e há muito, claro. E há em níveis alarmantes. Mas imagina o que era antes, quando rolava toda essa situação de medo misturado com empáfia, misturado com não sei o quê, misturado com não dá nada nunca, misturado com velho do céu. É bem complicado, cara. Então, assim, a gente sai de uma geração em que todos esses problemas estavam verificados e ela carregava, eu acho que é meio inerente, né? Ela carregava uma seriedade, ela carregava um temor, né, de largar simplesmente a coisa, dar de ombros, e vai para uma outra onde fica muito mais confortável, mas ela também inerentemente traz esse tipo de coisa, né, cara? A gente precisaria achar aqui uma questão que permeia o bom aspecto, né? Eu tenho até medo de falar que precisa achar o meio termo, porque vão pensar que eu sou da Folha de São Paulo, né? O cara tem que achar o meio termo entre o, entre o revólver e o alvo, né?
Tem que fazer um debate. Não é isso que eu tô dizendo, gente. Agora, que precisa, sim, uma consciência de que há questões que não podem ser levadas na brincadeira, e tem coisas, pessoal, que, lamento informar, mas são chatas na vida. O cara que não está preparado sequer para uma prova de uma faculdade, num semestrinho qualquer, cara, o cara não está preparado para nada, para nenhuma decepção, para nenhum relacionamento, o cara não está preparado para lidar com morte, com luto, com inventário, o cara não está preparado para lidar com desapontamentos, o cara talvez não esteja preparado nem para lidar com derrota do time, né? Então, velho, assim, isso é bem, bem problemático. Perfeito, Gabriel Divan. Acho que é isso aí, né, meu caro? Vamos falar de outras coisas? Vamos tentar ser menos boomerista agora, né? Vamos tentar ser um pouco contemporâneo, né? Bota o Didi com pochete oncinha aí e a barreta do Suicidal Tennis, sei lá eu, né? Como é que é a história? Não, eu tô confundindo. O Didi, ele é meio modernete, né? É o Buscemi, né? Que tá de boné e skate. Ele tá de skate, né? Não, o Didi, ele vai numa festa da Pop Load lá, do Lúcio Ribeiro, né? O Buscemi tenta se enturmar com a galerinha lá, que já está desatualizada, inclusive. Ah, meu velho, é brabo, cara, é brabo. Mas feito o desabafo, né? Vamos para aquele períodozinho das dicas culturais aí, vamos para aquele períodozinho onde a gente vai tentar... Isso é outra coisa, né, cara, que a gente poderia falar um programa inteiro só sobre isso. Em algum momento, nós parecíamos algo como o irmão mais velho legal da garotada, né? Depois tu vai indo para a idade do tio/pai. Agora tu já tá numa fase onde... Quem é essa mala aí? Quem é esse coroa aí, né? E cara, não tem nenhuma conexão, velho. Não tem conexão no sentido dos filmes que vê, das séries que vê, das músicas que escuta. Não tem nada, não tem nada ruim, que tenha um mínimo de liame, assim. Eu fico muito impressionado. Esses tempos eu falei na aula do negócio do Tremembé, aquele, né? Porque, cara, eu achei divertidíssimo, assim. É um nível de ruindade daquele tipo que ele dobra o fio e tu quer ver o próximo episódio, né? É o nível de ridículo desse nível, assim, em que pese, há que se dizer de novo, né, as caracterizações dos personagens estão muito boas, cara. Muito boas mesmo. Fantástico. A caracterização do Gugu é a pior do mundo, né? E a única que destoa... Eu não entendi. Porque tá todo mundo igual, cara. Eles acharam uma galera igual, né, meu? E eu falei do negócio do Tremembé. O Nardoni tá não, assim, Nardoni é o próprio. Tu diz, cara, eu não sei, é ele, eu acho que é ele. É ele, cara. Não, mas pra Rui Barbosa ficar igual a Suzane, cara, tu tem que ver que, né, os caras capricharam lá no figurino e maquiagem e tudo mais. E no trabalho dos atores também. Mas eu falei do Tremembé e eu perguntei, eu tava falando do cumprimento da sentença estrangeira, eu perguntei, alguém já viu até o final? Será que aparece o Robinho? Né? Porque apesar de ser cumprimento de sentença estrangeira, né, não tem presídio federal para esses casos, assim, então ele vai parar em presídio estadual, que no caso ele está em Tremembé, inclusive ele está pedindo remoção, né, esses tempos aí. E aí eu falei disso, alguns alunos e alunas disseram, pessoal, tô assistindo, né, porra, que loucura, né, Jatobá, Sandrão, Matsunaga, aí tem toda aquela treta. Sandrão demais. Mas cara, fora isso, tu não consegue falar assim, já leram o livro tal? Quem é que viu o filme tal? Os caras não viram nada, meu. Nada, vezes nada. Outro dia eu falei a respeito de O Poderoso Chefão. Eu digo assim, tá, né? Ninguém tinha visto. O Poderoso Chefão, que é um negócio que, tipo, né? Poderoso Chefão. Eu não vou, já estamos indo para as dicas culturais, eu não vou criar polêmica, né? Mas a gente vai ter que também conversar um dia sobre as pessoas que acham que O Poderoso Chefão é o maior filme de todos os tempos, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, eu tava falando de máfia, vou falar do quê? Tá certo. Pode falar do Goodfellas, né? Daí tu acha que eles foram ver o Goodfellas? Pior ainda. Claro que não. Mas, cara, quando eu falo da lei do crime organizado, que aliás, esse programa tá indo ao ar aí, né? Daqui a pouco, né, a lei do crime organizado muda e ela vira lei estadual de combate ao crime organizado com participação da Polícia Federal, caso o governador autorize, né? Mas enfim, né? Grandes parlamentares da República. Eu falo da lei de crime organizado e tem uma parte que regula ali, mal, falta muita coisa ainda, mas ela regula a infiltração de agentes. Daí eu digo, galera, vocês querem umas sugestões de filmes aí? Pô, vou dar uns filmes pra vocês olharem, cara. Não é que o cara... Scorsese. Não, olha só, o Infiltrados é batata, né?
Porque, puta, eu acho um baita filme, cara. Eu acho um filme... E é um filme emocionante, né? Porque tu fica na tensão, né? Os caras vão se descobrir, né? Pô, um infiltrado lá, um aqui, aquela coisa toda. Mas eu digo assim, pessoal, tem outro filme legal, que foi um caso, que é um caso verídico, que é o Donnie Brasco. Cara, é massa esse filme, massa pra caralho. Só que, os caras não vê nada, os caras não viram nem o Chefão, né, meu? Imagina se eles vão ver o Donnie Brasco, que é de 97, né? Com e Al fora Pacino. um negócio que eu reclamo sempre, que é de, tem na Netflix, professor? Não tem. Pois é. Não tem o que fazer, né? Eu vou ver. Não, mas, cara, tô dizendo, na semana passada, quando eu falei da coisinha lá, um monte de gente falou, pô, tiraram a coisinha, né, professor? Eu fiquei pensando assim, eu perdi de perguntar assim, tá, cara, e o que vocês assistem nessa porra dessa coisinha? O que vocês veem mesmo? A Fazenda? Né, o Champions League? O The Last of Us, né? O que vocês assistem, cara? Porque, cara, os caras não viram nada, né, meu? Pelo amor de Deus, aí imagina o Donnie Brasco, né? Quando o Johnny Depp ainda era quente, né, cara? Bom filme, bom filme. Mas já falamos de um monte de filme aqui, vamos falar de algumas outras coisas aí, Felipe Abal, porque agora é a hora das dicas culturais no Vira Casacas. É aquele momento onde a gente fala na esperança de que alguém vá seguir as dicas. Brincadeira, porque um monte de gente segue as dicas, um monte de gente vai lá vai atrás, um monte de gente vai perseguir aquilo que a gente sugere, um monte de gente vem falar de novo depois conosco, um tempo mais, né? Sabe aquela dica que vocês deram no episódio blá blá blá? Pois é, eu fui ver, pô, bem legal, tal. Então, aproveite as dicas culturais e se for comprar alguma coisa de livro, por exemplo, ou de alguma coisa que está indicada no nosso site lá, usa os links que estão lá, porque todas as dicas estão lá. Galera, eu tô com vergonha, eu não entendi bem o nome, né, do filme que o professor Abal falou, que é em russo. Beleza, vai estar lá no site viracasacas.com, todas as dicas, tudo bonitinho, tudo linkado. O que nós temos aí, Felipe Abal? Ivan, eu vou dar de dica, então, uma série, cara, que está em andamento ainda. Agora eu acho que tá com 13 episódios só, tá todo mundo falando a respeito dela e eu vou me juntar ao coro aqui. Porque se tem uma coisa chata a respeito das coisas atuais, eu já falei disso aí, cara, é que é tudo igual, é tudo mais o mesmo, é a regravação, é o Toy Story 5, é o não sei o que, é o mesmo, né, a mesma trama, é o mesmo roteiro, é o mesmo ator, é tudo igual, é o filme de hominho, blá blá. E tem um seriado agora da Apple que é diferente, me chamou a atenção. Tá com aquela pilhazinha meio Severance das ideias, assim, daquele negócio interessante, que é a Pluribus, tá? Então saiu agora há pouco essa Pluribus, e eu não vou falar do que ela é por causa do seguinte, tá? Se tu vê os trailers que tem, assim, eles não te dizem nada sobre a série. Eu acho que o mais legal é ir ver ela sem saber sobre o que ela é, porque é o melhor jeito de encarar, porque ela é esquisita pra caramba. Ela tem dilemas bem interessantes, do tipo, será que eu faria isso aqui? Será que eu gostaria mais de assado? Né? Ela é extremamente esquisita, é dos mesmos produtores do Breaking Bad, né? Tanto que a atriz principal, ela fez o Breaking Bad, fez o Better Call Saul. É muito diferente, tá bem esquisita, tomara que mantenha a mesma toada até o final. Até porque é legal isso aí, né, Divan? E assim, uma coisa que também se perdeu muito com o negócio do streaming, do maratonar e tal, que é da galera ir assistindo os episódios junto, né? Aquele negócio que meio aconteceu com o Game of Thrones, aconteceu um pouquinho com o Succession, assim, de ficar assistindo e discutir no dia seguinte. Então, vamos assistir juntos isso aí, que tá bem bacana, assim, Pluribus, da Apple, ou em outros meios que ainda resistem também. Cara, eu ouvi falar muito bem da série e estou no barco de quem não sabe nada sobre e só ganha recomendações, então eu tô no ponto, né? Eu acho que eu sou o alvo da dica cultural aqui, nesse momento. Né? Mas não vai atrás, não pesquise sobre. Eu não quero, eu tô me mantendo sem, e nos círculos que eu tô, as pessoas não estão falando muito, então eu tô assim, eu sou literalmente o público-alvo da dica, porque eu vou assistir sem saber muita coisa, só sabendo que é arrojada, né? Basicamente é isso. É arrojada. Beleza. Bom, a minha dica cultural é um livro bem curtinho, porque essa época do ano tá todo mundo, né, atribulado, todo mundo querendo, né, ou resolver, né, Juscelino, 50 anos em 5, ou tá todo mundo querendo largar pras cobras, né? Então tem que ser livro curtinho, livro rapidinho e tudo mais. Esse autor eu já falei dele aqui,
porque ele tem uma série que talvez um dia, prometa virar uma trilogia, mas por enquanto são 2 livros, que é o Samir Machado de Machado, né? É tipo o nosso amigo Eduardo Marques de Marques, né? O Samir Machado de Machado, um escritor muito interessante, né? De uma leva aí bem bacana. E ele tem aqueles livros que eu já indiquei, que é Os Homens Elegantes e Os Homens Cordiais. Os Homens Cordiais é o segundo livro. Ele é um barato, cara. Assim, ele é um barato mesmo. Assim, ele é muito melhor, na minha opinião, que o primeiro. E ele estica aquela trama de um jeito muito interessante, né? É a prova de que o número 2 pode ser melhor que o 1 também, né? Mas, enfim, não é da dupla Homens Elegantes e Homens Cordiais que eu tô falando agora. Eu tô falando de um livrinho bem curtinho, uma novelinha, assim, que o cara lê numa sentada, que é do Samir também, que é O Crime do Bom Nazista, né? Um livrinho bem interessante, que ele se passa durante uma das viagens, né, do Zeppelin, né, uma viagem turística do Zeppelin ao Brasil, na época do início da ascensão do Partido Nazista na Alemanha, e ele envolve uma trama lá que vai ter a ver com uma questão que vai ocorrer dentro da cabine, né, durante a viagem do Zeppelin, com um dos passageiros e tal. E eu também não vou falar muito sobre o livro, eu só vou dizer uma coisa: aquele meme que as pessoas reclamam que não existe e que precisava existir e tal, é o cara que não leu os livros do Samir Machado de Machado, né? Que o cara cansou de ver gay sofrendo, gay chorando, ele quer ver gay dando golpe, gay dando tiro, gay empinando motocicleta, tal. É isso aí, é isso que você vai encontrar nos livros dele. Então, é gay passando a perna, é gay se dando bem, né? É gay fazendo a revanche e tal. Então, volta e meia, o que em algum momento o tema das histórias, né? E essa aí eu não vou dizer muita coisa a mais, né? Mas já falei até demasiado. Então, O Crime do Bom Nazista, pro cara ler assim, ó, senta aí 1-2 tardes e lê esse livro aí, tá resolvido, né? Maravilha, Gabriel Divan. Então, muito bem, agora podemos ir para os nossos salves, nossos vivas. Vamos para os nossos vivas, vamos para lá. E eu acho que a gente pode fazer assim nos vivas, a gente pode chegar e abrir e dizer assim, ó, que belo episódio, né? Os caras falaram muito bem, né? Tal. Manda demais. Aí então sim, tá bom, né? vamos lá. Sempre que eles falam aqui, mandam bem, tal. Vamos ver o que nossos nós do futuro vão falar. Vamos lá. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Muito bem, Gabriel Divan. Peito, né? Agora já está mais leve, assim, depois de tudo isso aí. Quem é millennial? Quem é geração X? Que é o nosso público? Eu acho que vai se identificar com coisas. A gente estava até, eu e a Fernanda, debatendo ontem sobre as gerações, porque até nisso eu tô mal, né, cara? Porque surge uma outra aí que o cara já não sabe, né? E tem uma antes dos boomers, inclusive, cara, né? É a geração, como é que é? Agora não lembro. Não, tem remanescentes ainda, né? Vai que o cara é submetido a um exame, né, de gráficos ali e possibilidades para mostrar como é que eram as cordas vocais, para saber como é que ele falava. Fica tipo a múmia, aquela. Mas é o seguinte, Felipe, eu não tenho exatamente um viva, mas eu quero dizer aqui uma coisa que é muito bacana, que foi confirmada pela nossa querida Ana Paula Salviati. Cara, o Vira Casacas, ele é o podcast mais incrível do planeta Terra. Eu não estou falando do nível nacional, tá? Eu estou falando mais. O podcast mais incrível do mundo no quesito de que não tem convidados que são mais elogiados, mais mimados, mais abraçados, que ganham mais carinho do que os nossos e as nossas. Cara, é impressionante. E volta e meia eu falo com a galera a respeito disso. Eu já falei com o Samir a respeito disso, já falei com a Maria a respeito disso, já falei com um monte de gente. Aí eu troquei umas mensagens com a Ana Paula essa semana, porque, cara, a quantidade de pessoas que vão para as redes sociais dizer que adoram ela, que gostam, que adoraram ouvi-la, que querem mais e que se identificaram e que riram e que choraram, é muito impressionante. E ela disse assim, porra, ir no Vira Casacas é um negócio que reconforta, né? Porque a gente fica por cima da carne seca. Velho, é isso aí. Então o Viva de hoje, o Salve de hoje, né? É ao contrário. É nosso para os ouvintes. Muito obrigado por fazer a gente se sentir tão bem e por fazer as nossas convidadas e convidados, né? Saírem assim, ó. Nossa, olha, eu faço alguma coisa que importa, hein, cara? Eu encosto no coração das pessoas. É isso que provoca o Vira Casacas. É verdade, cara. O nosso público é muito massa exatamente por causa que
ele engaja muito com as coisas, né? Elogia as pessoas, fala dos convidados, começa, né, a seguir, etc e tal. Então, assim, é muito bom, cara. Então, hoje, eu também, assim, eu responsável por cuidar dos e-mails do Vira, eu não recebi nenhum e-mailzinho dessa vez com um pedido de salve, mas assim, ó, eu sempre recebo aqueles e-mailzinhos do pessoal que começou a colaborar com a gente na Aurelo, no Apoia-se, recebo ali o avisozinho do Pix recorrente, assim, ó, também agradecer demais quem dá essa força ali, porque, poxa, né, eu sei que é aquele negócio, tu vai ter que ir, tu vai ter que entrar, tu tem que se cadastrar, daí manda uns pilinhas ali e tal, pode parecer pouco, ajuda muito, assim, ó, cada vez que chega um negócio desse, é esse carinho aqui pra gente, não, é aquela mensagem do queremos que continuem aí, né, e volta e meia o cara tá cansado, o cara tá puto, o cara tá com cheio de coisa pra fazer, e daí quando recebe um troço desses, puf, né, vamos lá, vamos seguir, vamos de novo, vamos gravar. Esse é o sentimento, cara, esse é o sentimento. Bom, vídeo do episódio que a gente acabou de conversar com a galera aí, né? Pelo amor de Deus, é o retrato de duas pessoas cansadas. Mas a gente tá cansado, mas daí vem, né? Vem energia, né? Vem a injeção aquela, né? Vem o tônico, biotônico. Então, muito obrigado a todo mundo aí e, por favor, né? Continuem sendo também um dos públicos mais bacanas e mais educados, né, da internet. Porque, claro, volta e meia tem gente que tem crítica, que não gosta, que tem comentário, que nos dá toque, isso aí é sempre bacana. Agora, é muito pouco chato, eu acho que o chato no mundinho Vira Casacos, ele se sente tão deslocado que ele sai da sala, né? Fulano saiu da sala, é mais ou menos isso, né? Porque aqui não tem fã de canalha, não tem caô e não tem mala sem alça. Perfeito, Gabriel Divan. Então é isso aí, né? Mandamos esse abração aí pra todo mundo. Tomara que goste do episódio. Por quê? Somos homens normais, né? Homens inocentes, né? Tchau, prejudicada. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.